10h35, aqui continuando com as entrevistas, os candidatos a vereadores e também a prefeito. Não, hoje nós estamos aqui com o nosso amigo, que a gente considera porque teve uma vivência junto, trabalhamos junto no esporte, uma pessoa muito que tem uma aceitação grande no meio esportivo também. O nosso amigo Ederli Batista, candidato a prefeito pela rede. Bom dia, Ederli. Bom dia, Wilson. Bom dia, Antônio, né? Antônio Almeida, né? Antônio Almeida. Bom dia, o Vitor também, que deu uma saída, mas já está aí na mesa. E aos demais pessoas que nos acompanham ao vivo nessa entrevista. Hoje nós viemos aqui, né? O nosso partido é a Rede Sustentabilidade, o número é o 18. Eu estou candidato a prefeito e nós temos uma série aí de 4 agendas marcadas aqui no STVI para estar falando até o final das eleições. Hoje é a nossa primeira agenda, a gente vem contar para algumas pessoas um pouco da nossa história na cidade, né? Sertanezinho raiz. O Ederli, a gente sabe que o Ederli, mas a pessoa mais correta para falar do Ederli é ele mesmo, porque a gente só está aqui com testemunho, porque a gente teve uma vivência aqui, né, sabe da história do Ederli, mas é melhor que ele conte para vocês. Quem é o Ederli, a história do Ederli, a vivência do Ederli familiar. Fique à vontade para você contar essa história do Ederli Batista. Wilson, primeiramente, né, eu sou nascido em Sertãozinho, estou com 52 anos, eu tenho um filho, que o pessoal fala que você tem filho adotivo, né? Eu não, eu sou um pai adotado por um filho. É mesmo? Que ele tem 23 anos, ele mora em Palmas, Tocantins. Ele é consultor de vendas da Hyundai lá, teve aqui esses dias atrás de férias. Tá? Então, assim, tem essa criatura que me adotou como pai há mais de 22 anos e é a primeira parte, né, que o pessoal fala que você tem que, na vida você tem que escrever um livro, plantar uma árvore. E eu só não escrevi um livro também, plantar árvore. Eu já plantei. E ter filhos, né? Eu não é filho biológico, é filho, não é adotivo, eu sou o pai adotado, porque a história é longa e eu não vou contar aqui, ele que me adotou como pai. É legal, mas é legal. Isso é muito importante. E escrever um livro a gente escreve todo dia, né? Da vida da gente? Da vida da gente. Antigamente o pessoal assim, escrever um livro, era só para os letrados. Hoje com as redes sociais, internet, Facebook, Instagram, tá todo mundo... Cada dia você escreve uma página. Registra, nem que for uma frase de vida. E plantar árvore. Que as árvores que você planta, mais do que plantar as árvores, é fazê-la crescer e dar bons frutos, né? E a nossa história na cidade é assim, Sertanezinho, 52 anos. Eu morei aqui, eu nasci no antigo sítio dos Martinelli, hoje ali é na região onde é a Câmara Municipal. Eu nasci ali, morei no Xangri-Lá 2, 3 anos, no início da infância. Desci aqui para a rua Terêncio Ricciardi, perto da FATEC, hoje, né? Antiga Sucroalco. Morei ali um bom tempo. E depois a minha finada avó comprou meio quarteirão ali na rua Fulano Júnior, entre a Manuel Siqueira e a Jordão Borghetti, entre aquele pedaço. E ali constituiu uma parte da família vinculada ao meu finado pai, que a gente cresceu ali, morou ali uns 8, 9 anos, e hoje nós moramos há 41 anos na Coab 3. Tá? Então nós mudamos para a Coab 3 em 8 de setembro de 1981. Então as pessoas dizem assim, nós estamos com várias candidaturas, cada um com seu propósito, e eu costumo dizer que eu sou o candidato realmente raiz do povo, da periferia, que tem o sentimento ali de usuário dos aparelhos públicos, por causa dessa convivência, não só ser da comunidade, nunca ter saído da comunidade, permanecendo ali e vendo a cidade desenvolver e crescer no seu passo a passo. Dentro dessas regiões que eu morei, a gente cultivou vários amigos, a gente atuou aí na área esportiva, né, Wilson? Muito. Na década de 90. O Ederli, só me dá uma parte, o Ederli, ele foi um idealizador dos torneios de quadras de Sertãozinho, onde aí fizemos um torneio interquadras que participavam 4, 5 quadras com revezamento aos domingos. E essa foi a ideia do Ederli, a gente fez uma parceria com o Ederli quanto à questão da arbitragem que a Liga Sertãozinho de Futebol.
Isso aí foi uma época, eu tinha na época 22, 23 anos de idade, e sentindo a lacuna ali, a falta às vezes da atuação da prefeitura, das entidades públicas que deveriam atuar, a gente começou a desenvolver o trabalho na quadra. Na época era a quadra do saudoso Italiano, a quadra do saudoso Zico e do Moré, e ali a gente criou muita raiz, e também dos Merlin, né? Tropical, do Dito. Não, o Dino Merlin e o pai e o filho, tá? E hoje e também a quadra tropical. Tá? A quadra tropical na Alvorada, que estava no seu começo. Então nós fizemos um torneio, na época, um torneio municipal muito forte, durou quase 6 meses. Fizemos parceria com o Wilson, era o diretor de arbitragem da Liga Amadora de Esporte. O Wilson sabe, nós temos uma história aí que eu vou puxar agora, que ele pode até confirmar nessa área, nesse período. Foi na onde o Wilson, ele era considerado naquela altura do campeonato no esporte amador o melhor árbitro da cidade. Existia, o pessoal falou, não, quem tem que apitar afinal é o Irsão. Eles não falavam isso, eles falavam, Irsão tem que apitar. Aí o Irsão tinha logo ido para a guarda municipal, e existia um monopólio na Liga Amadora de Esporte, onde quem comandava a liga já estava 20, 25 anos. Isso. Verdade. Comandando. E o Wilson foi convidado para ser o diretor de árbitro naquele momento. Qual que foi o momento? O momento é quando o Ederli conseguiu a assinatura de uma equipe para disputar a liga, que nunca teve eleição. Eu provoquei a eleição naquele ano, 1994. Foi. E convidei o Wilson para a diretoria. E o estatuto, na oportunidade, deixava que se você formasse chapa, a pessoa podia disputar nas duas chapas. Quando eu chamei o Wilson, a casa tremeu na Liga Esportiva. Foi obrigado a promover o Wilson para diretor de esporte. Ele foi o único na história da cidade que disputou pelas duas chapas. E na oportunidade, eu falo assim, Derli, você não ganhou a eleição, só você disputou. Era uma novidade. Mas eu falo, mas eu contribuí para a promoção de quem estava trabalhando muito pelos... Aí depois até cederam. O Wilson falou, agora se não me ceder a presidência da Liga e me apoiar, eu vou apoiar o Derli de novo. Aí o Wilson virou o presidente da Liga e cresceu dentro do esporte e fez o trabalho. Graças a Deus. E hoje já é outro método, né? Hoje é por edital de licitação, as entidades organizadas que se apresentam, e na época a gente debatia essa situação, que deveria ter uma abertura. Então há os avanços para a comunidade. Perfeito. E outros avanços. Eu avancei na área de esporte aí, porque nós temos uma história conjunta, né, nesse cenário. Então eu atuei muito na área de esporte, não foi só no futebol de quadra. Eu fui coordenador do torneio de férias Jorge Abrão durante 3 anos, os anos de 94 e 95. Aliás, 95, 96 e 97. Época áurea, que nós tínhamos 60, 80, 120 equipes. Então, nós temos uma vasta experiência nesse setor. Além disso, o pessoal pode falar dele... Hoje eu atuo no sistema... Hoje, né? 20 anos no sistema financeiro, tá? No sistema bancário Só financeiro. Só para fazer um complemento, o Ederli Batista, ele é casado? Eu sou solteiro, mas estou prestes a casar. Acabou a eleição. Acabou a eleição, tem que casar. Mas se sair vencedor das eleições como prefeito, nesse mesmo ano você vai ser vencedor a esposa vai ser vencedora conseguir. A gente trabalha por projeto. Acabou um projeto, já começou. Jura? Bacana. Juro. Você é solteiro? Não, eu sou solteiro. Tenho minha namorada. Eu tive curiosidade. Tenho minha namorada já há 5 anos. Ela é aqui da cidade, mas nós se conhecemos há 37 anos. Puxa vida! Caramba! 37 anos? Mas vocês estão namorando faz 5. Faz 5 que nós estamos namorando. Nós se conhecemos há 37 anos atrás, nós estudamos junto no ensino fundamental, na 7ª série. Então, é um amor antigo, uma paixão antiga. Então as mulheres, não tenha paciência com os homens, tá? Tudo é seu tempo. Tudo é seu tempo, é projeto. Ele tem os projetos na política e tem projeto também na vida familiar. Não, mas o importante é o seguinte, é que a gente tem uma identidade e a gente segue os nossos princípios e valores em qualquer projeto que nós estamos. Tava falando um pouco da formação, às vezes a pessoa pergunta, o Ederli Batista é formado... Muitas pessoas que nos acompanham já sabem, mas eu sou economista, sou formado pela Universidade Federal do Tocantins.
Eu morei no Tocantins, por isso que eu tenho um filho que eu fui pai adotado no Tocantins por causa disso, porque eu me formei lá na Faculdade Federal. Eu comecei a estudar aqui na Universidade Moura Lacerda, estudei 2 anos aqui, o curso de Ciências Econômicas. Fiz mais um ano na Faculdade FESURV em Rio Verde, Goiás, e finalizei na Universidade Federal do Tocantins. Na época, tem pessoas assim, que são da área acadêmica, sabem. Falaram, você foi transferindo uma faculdade para outra? Não, todas elas eu prestei vestibular e fui aproveitando matérias. É que, na verdade, eu sou uma pessoa que tem um sentimento assim, eu procuro sempre evoluir e melhorar. E na época eu escolhi economia, o curso de economia, não é porque não tinha outro curso para fazer, não é a única opção, foi uma escolha, pessoal. Foi uma escolha porque eu tinha uma pergunta que me indagava no meu sentimento de jovem, era o quê? Por que existem pessoas pobres, pessoas ricas e pessoas passando fome, sendo que a terra é para todos? E aí eu estudei os cursos, as matrizes pedagógicas dos cursos, e vi que o curso de economia era aquele que mais adequado para dar uma expectativa de fundamentação para essas indagações, essas inquietudes que a gente tinha de jovem. E aí, no primeiro momento, no Moura Lacerda, é uma instituição particular, privada, a gente pagava mensalidade, e ela me atendeu no início alguns quesitos, mas quando foi evoluir na grade com 2 anos de curso, eu percebi que ela não estava atendendo. Ela é uma faculdade voltada para o mercado. Você vai, se forma, estuda e vai trabalhar. Vai para o mercado para ganhar dinheiro. E, às vezes, as inquietudes da natureza da juventude, daquela coisa de querer conhecer, dominar, precisava de ter um avanço. E aí nós estamos numa região do agro, eu fui para a FESURV Rio Verde, ser gerente administrativo e financeiro de uma empresa metalúrgica, que fabricava equipamentos para área de algodão. Chegando lá, eu fui para o curso da FESURV, que era uma faculdade de cunho público, mas ela também é paga, que ela tinha uma participação privada, mas ela era voltada ao agronegócio na região de Goiás. Então isso me instigou. Então eu peguei 2 anos aqui de uma faculdade que tinha uma vocação para o mercado direto, para formar a pessoa. O Vitor, como sindicalista, pode falar sobre isso, formar o que o Charlie Chaplin, apertador de parafuso, mandar para o mercado, que o mercado precisa. E aí eu não me senti adequado, fui para a FESURV e falei, mas eu preciso dominar. Mesmo aqui sendo na região de Ribeirão, a faculdade de economia aqui não era voltada também para estudar o desenvolvimento do agronegócio. Aí eu estive na FESURV por 1 ano, trabalhei na empresa. Aí quando eu estava na FESURV com 3 anos do curso de economia, eu falei, uma primeira parte eu entendi a pedagogia voltada para o mercado. A segunda parte, em 1 ano, eu aprendi sobre o desenvolvimento do agronegócio e os desenvolvimentos dessas regiões, mas não era satisfeito. Aí eu fui estudar no Norte e Nordeste, tinha as faculdades que complementariam a minha grade curricular. Aí a Universidade Federal do Tocantins, que é em Palmas, é o estado mais novo do Brasil, que foi dividido, é o chamado Norte do Goiás, né? Saiu do Goiás. Dividiu no meio do estado. E eu cheguei em Palmas em 2003 e fui finalizar a minha faculdade. Só tive que fazer vários ajustes na grade lá e complementou o arcabouço teórico, acadêmico que a gente precisava. E eu já trabalhava na Caixa Econômica, né? Então, você já era concursado da Caixa? Isso, aí eu fui concursado na Caixa. Esse concurso da Caixa é mais difícil que qualquer vestibular que você prestou, né? Olha, eu brinco com os colegas de banco hoje, abertamente, que eu falo assim, que o concurso do Banco do Brasil, da Caixa, do BNB, que é o Banco do Nordeste, o BRB, que é o Banco de Brasília, são os bancos públicos, e também o BASA, o pessoal não conhece, o Banco de Desenvolvimento da Amazônia, é outro banco público, nem todos eles são 100%, só tem 2 100% público, a Caixa e o Banco do Nordeste. Os demais, tu tem participação. Capital aberto. Mas esses concursos, mas todos eles têm provas, são extremamente difíceis. Por quê? Porque o arcabouço de matérias que você tem não é o português e a matemática, é o português, a matemática financeira, raciocínio lógico e quantitativo, informática, aí vem economia, você tem que ter, e é concurso de nível médio. Então, é um arcabouço de matérias e um pouco do direito. E quando envolve a Caixa, ainda tem as questões que nós chamamos que é monopólio exclusivo do governo federal, que é através da Caixa, que são as loterias, que têm leis e especificações próprias,
Inclusive, dentro desse desenvolvimento profissional, existiu o time do Palmas Futebol Regatas, lá do Tocantins. Ele é uma equipe de futebol profissional. Eu que fiz o processo para incluir ele no time Mania. Hoje ele não está mais no time Mania. Para receber dinheiro das lotéricas. Das lotéricas. Então eu trabalhei todo o processo. Eu que fui a pessoa. O processo dava 9, 10 volumes. Daquela época você tinha que carregar no carrinho. Entregaram para mim. Falou isso no ano de 2007. Falaram dele, ó, tá parado aqui, tá cheio de travas aqui legais, jurídicas, para incluir o Palmas, e só falta o Palmas para entregar a documentação. E naquela oportunidade foi eu que catei o processo, estudei ele todinho. Por isso que ele não casou, isso. Claro, ele não tinha Ele tempo. passou só estudando, lendo, prestando vestibular e concurso. Não, realmente, quando a gente fala de projetos, a gente tem projetos, a gente tem que se dedicar. Você tem Tem que quantos dar anos? pronto, Desculpa. né? Eu tenho 52 anos. Aí, ó. Eu tenho 52 anos. Quantos anos de caixa? 20. Eu com 52 anos já era avô há muito tempo. Exatamente. Exatamente. Então a gente Você vai... vê? O que é projeto mesmo. Eu me casei aos 18. Eu fiz 18 em julho, casei em setembro. Aí tem a E matemática... estou casado até hoje com a minha mulher. Graças a Deus. Ave Maria. E na matemática... Graças a Deus, com a minha mulher. E eu me casaria com ela de novo amanhã, se ela quiser. Oh, Jesus, isso é bom. E tem a matemática financeira. Então, um leque de conhecimentos que realmente é o concurso mais difícil por causa das variações. E são matérias que são... mesmo que elas tenham uma complementariedade, elas são muito vastas, muitos plurais de situações e muito técnica. Aí a Caixa tem a área de monopólio das loterias, aí eu falei da situação do Timania, são coisas específicas. Quando a gente fala monopólio, é assim, se você for falar assim, hoje tem as loterias aí de jogos, os bets esportivos, as coisas. Quem domina a legislação e como funcionam essas partes de gestão de jogos são os funcionários da Caixa. Então a gente tinha essa legislação específica, né, que é de loterias do Brasil, que até hoje ainda detém um monopólio, apesar, por isso que tem aí algumas leis tentando regulamentar jogos de azar. Aí tem outro monopólio que é da Caixa, que é lá da época da antiga Serra Pelada no Pará, da exploração do ouro, que é o monopólio das joias, do penhor. A Caixa também detém um monopólio. É só ela que penhora, Só né? ela que penhora, que nem se você procurar um especialista e analisar materiais regulamentados, está dentro da Caixa os funcionários, são os funcionários da penhora. E ela que dá os cursos, ela Se você que dá o quiser treinamento. penhorar essa pulseira tua aqui, eles vai lá, avalia ela e te dá uns R$25 nela. Falando em joia e cutucando a política aí, tem a história das joias aí do governo que teve. Quando a Justiça Federal chama um especialista para avaliar que tipo de joia é aquela, um funcionário da Caixa. É um funcionário da Caixa. Ele por questão de sigilo da profissão, não aparece, é lacrado no envelope no processo. Mas é ele que avalia, o material é esse. É um funcionário da Caixa. É um funcionário da Caixa. Sempre. Então, são penhor, joias. É aquelas joias lá, por engano ele levou para casa, por engano ele vendeu, por engano ele pegou dinheiro. Exato. Ele vai sempre enganando. E tem muita gente que pode ser enganada. Então, Passa, né? Vamos passando, vai passando a boiada aí. Não é por causa do boi gordo que apareceu ali, não, que eu falei a boiada, tá na propaganda. Foi meramente intuitivo. É verdade, não, foi tudo por engano. E o terceiro monopólio, Vitor, que é outra coisa muito próxima, não só do sindicato, mas de todos os trabalhadores, o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do Trabalhador. Então, são 3 monopólios que a Caixa detém. Então, quando você vai para uma prova da Caixa, eles cobram essas matérias. Deli, por que a Caixa Econômica, a sede dela é Bauru? Não, ó. A nossa regional, por exemplo. O que eu quiser com Caixa, tem que ir a Bauru. Não, eu não posso, como empregado público, a gente é vetado de falar sobre instituições. E outra coisa, a sede dela é Rio de Janeiro. Só vou dar uma orientação assim. O conselho administrativo que... Fica lá em Bauru. Que fica em Brasília, que é a matriz em Brasília, como todo centro do poder. Lá eles que decidem e fazem essa escolha dentro do conselho administrativo. Obviamente que o conselho
deliberativo é uma coisa, tem um conselho administrativo que é outra, que compõe o presidente e seus vice-presidentes. Eles fazem as discussões dele, leva para o conselho deliberativo, que é o conselho de administração, que eles aprovam. Aquele menino aqui de Ribeirão, o Donizete Rosa, ele chegou a ser presidente da Caixa, não? Não chegou. Quem mais aqui da região mais próxima que foi presidente da Caixa foi o Matoso. Aí já você quer falar quem que é o Matoso, puxando na história, foi o que foi retirado da presidência devido à questão da época, quando o Palocci era ministro da Fazenda, o famigerado caso do caseiro Francenildo. Ah, tá. Tiraram um extrato do caseiro enquanto ele estava depondo na Polícia Federal e publicaram na revista Veja na época. Aí quando foram publicaram na revista Veja, o extrato tinha a data e o horário. Aí sempre eu tinha vindo aqui na segunda-feira, na nossa última entrevista com o nosso saudoso Zé Henrique, e eu falei que não existem gênios, existem grandes observadores. E alguém observou que o extrato... Falou, não, você estava nessa hora desse extrato aqui. E por coincidência ele estava na Polícia Federal depois. Aí o que acontece? A lei, quando eu falo que a gente não fala sobre instituições porque não é permitido legalmente, só as pessoas autorizadas para falar sobre determinadas perguntas, o que aconteceu? Caiu o presidente da Caixa e caiu o ministro da Fazenda. Por quê? Porque quebrou o sigilo bancário. A gente, às vezes, até como empregado e conhecido, amigo, muita gente fala, ele vê isso para mim, vê aquilo, eu respondo. Não pode. Eu respondo assim, isso aqui é só pelo canal tal, e mando. O canal oficial, isso, tem pessoa que fala, você não quer me ajudar. E às vezes, é que não pode, né? E às vezes não pode. É muito metódico. Tudo que a gente acessa, nós trabalhamos num Big Brother lá. Nós somos vigiados 24 horas. Qual é a sua função dentro da Caixa Econômica Federal, mano? Não, eu sou técnico bancário. Agora, eu atuo na área, eu já atuei na superintendência, na área do Minha Casa Minha Vida. Tá? Eu conheço a fundo programas habitacionais e como desenvolve. Então, quando você fala, é como realmente... Eu atuei 6 anos e meio na área de habitação popular na Caixa Econômica. Tá? Eu entreguei quase 10 mil unidades habitacionais. Posso te fazer uma pergunta em cima disso? Por que Sertãozinho, tanto tempo, não se traz mais casas populares para aqui, para o nosso município? É os políticos? É a burocracia? Como é que você entende? Nós temos 3 vieses. A primeira, que é a principal, é falta de mão de obra qualificada no ente público que tenha domínio de causa para atuar frente aos órgãos de gestão. Então, que nem o órgão de gestão é Caixa Econômica e Governo Federal, que é o Ministério da Cidade, Sertãozinho não tem pessoas capacitadas, especializadas. Mas a extinção da Coab também tem uma participação muito enorme, muito grande nisso. Aí nós vamos voltar... Vou ter que marcar um programa só para isso. E também nós vamos voltar ao histórico da habitação. Aí eu tenho que voltar primeiro para introduzir a história habitacional para falar da Coab, nós temos que voltar lá no Banco Nacional de Habitação, o extinto BNH, que foi extinto em 1986. Então a gente tem domínio de toda a situação. E aí se criaram as áreas, aí aproveitando já essa fala sua, se criaram na oportunidade as Coabs, que são cooperativas habitacionais. É chamada Coab porque é cooperativa. E por regiões. E Sertãozinho era cooperado lá, por isso que vinha tanto essas casas. Cooperado junto na Coab, na regional de Ribeirão Preto. Que era o que trazia esse tanto de casa aí. Só que aí eram 5 mil casas. Isso, só que era uma instituição, uma área que era controlada principalmente administrativamente pelo governo do estado de São Paulo. Aí eu não estou falando como crítico, eu estou só narrando os fatos, como é que é constituído. Claro. Então a história BNH, Banco Nacional de Habitação, quando foi extinto, as criações da Coabs, hoje tem o CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, também que é outro modelo regional. Mas esse você não consegue comprar casa, ficou cara demais. Sim, aí calma, aí vem a política econômica de valorização da questão fundiária, mas aí é outra parte. Eu estou começando só a te falar a historinha, aí veio o primeiro governo do Lula em 2002, aí criou o Minha Casa Minha Vida, o programa habitacional. Por que o governo naquele momento criou? Porque nós começamos a ter as travas das Coabs do CDHU. Por quê? Más gestões, gestões muito mais políticas do que técnicas, e acabaram
desconstruindo a finalidade das entidades em si. E elas tiveram que entrar em concordata. E aí, no segundo momento, quando se fez o déficit habitacional, aí eu vou falar especificamente da região, era um déficit habitacional, hoje é outro. E a exigência do déficit habitacional daquela época na nossa região, que era de uma monocultura de cana numa região, na outra de laranja, na outra de algodão, na outra de amendoim, aqui no arcabouço nosso regional, você tinha muitas fazendas ou usinas que tinham suas colônias. Conforme as famílias foram aumentando, as colônias ficaram pequenas para a família. E aí teve uma pressão também das representatividades patronais, para quê? Não para tirar a colônia, para como é que você cuida de uma comunidade toda aumentando, multiplicando ali, e cuida da administração. Aí teve uma pressão sobre os políticos da época. E aí nós entramos na história do Sertãozinho, na parte habitacional. O pessoal fala assim, Coab 1, 2, 3, 4, começa a numerar. Até 9. Tem 9? 9. Agora, aí tem um pessoal que é CDHU, eles falam que é Coab também. Também, Eles falam que é Não, Coab CDHU não é Coab, não. Não, mas Então, eles tudo. chamam de Coab 10. É CDHU. E aí vai. E o pessoal, aí tem o Minha Casa Minha Vida, que não é Coab, é outra coisa. Outra então, coisa. Mas o jeito é que as pessoas entendem, a gente tem que ter a humildade de entender que elas compreendem daquela forma. Eu consigo distinguir o CDHU pela Coab pelo preço. A casa é menor e o preço é dobro. Mas só que eu vou fazer uma provocação que depois nós vamos ter um debate nas próximas entrevistas que eu vim aprofundado sobre isso. Você falou que se distingue a casa pelo preço, aqui em Sertãozinho uma hora nós vamos falar como é que se distingue o IPTU de uma região para outra. Que aqui Sertãozinho está uma anomalia. Eu estou aproveitando aqui, destilando algumas coisas que nós vamos soltar para frente, porque você tem uma casa no centro da cidade que paga 500, 600 reais de IPTU. Você tem casas na região periférica aqui que pagam 800 reais. Tá errado. Tem. Aí, você fala assim, Aderli, e aí? Essas coisas nós vamos deixar para um próximo programa para debater isso. Você falou que conhece pelo preço, já que você falou de preço, eu sou economista. Você conhece do IPTU. Eu falei assim, o nosso estudo está focado em cima do IPTU, a matriz do IPTU. Aí nós vamos falar de ex-prefeito que pôs IPTU por decreto, que é incondicional, que teve ação. Aliás, os desserviços da área pública. Aí a habitação, a gente atuou muito na área de habitação. E a gente tem profundo conhecimento. Então, a gente tem conhecimento da área orçamentária, financeira, desenvolvimento econômico, habitacional, que são as prerrogativas que você precisa hoje no mundo moderno. Vitor, antigamente você poderia delegar a função de gestor público municipal a uma pessoa de outra atividade. Hoje não é mais só, não é só mais bom senso, poder de decisão. Tem que ter bom senso e ser técnico. Você tem que ter um conhecimento técnico aprofundado. Exatamente. E nesse mais de tempo de estudo meu de 40 anos, vivência, gerente de uma área, de outra, de vários serviços, saí da lavoura, tive na construção civil, atuei na área de esporte, a gente aprendeu muito. Pronto. Você está pronto para ser prefeito de Sertãozinho. A gente está amadurecido ao ponto de ter pontos críticos para discutir com qualquer um dos atuais candidatos sobre qualquer tema e qualquer situação vinculada à cidade. Aderli, são 11 horas e 3 minutos, nós estamos escravos do tempo, mas eu gostaria que você, que dia que vai ter realmente o debate entre os candidatos a prefeito do município, para você deixar claro, porque muitas pessoas às vezes querem saber e não tem essa informação. Tá. Nós vamos fazer o debate é dia 18 de setembro. 18 de setembro. 18 de setembro, às 14h30, no POU de Canais da CBN. Às 14h30, né? Isso, dia 18 de setembro. Nos POUs de Canais da CBN, EPTV e Cidade 1. Tudo um grupo só, tá? Esse é o que está marcado, já tem as regras do jogo. E o que tem nesse debate? Esse debate é ao vivo, só que eles vão disponibilizar o link para ficar, para quem quiser assistir o debate depois. Então vai ter uma coisa à parte. Sabe aquele debate tinha na TV, você via depois, quem viu, viu, quem não viu, não vê mais? Não, isso vai ficar gravado. Isso vai ficar gravado e vai estar lá disponível, a gente vai distribuir para a pessoa assistir na sua... Até porque 2 horas da tarde é complicado, 2h30 da tarde. Então... Tá certo, gente. Nós recebemos aqui o Aderli. Hoje ele não veio falar de política, veio falar da história do Aderli. O Aderli vai estar muito mais vezes conosco aqui. Ele vai poder apresentar bastante coisa. E o Aderli, quem não sabe, o Aderli é candidato a prefeito, tá, pela rede. Então o Aderli
está mostrando o conhecimento que ele tem, um cara que tem uma formação. Preparado. E veio aqui da periferia de Sertãozinho. E continua na periferia. Continua na periferia. Vai casar. Solteiro. Vai casar. Na periferia. Tá solteiro por enquanto. Primeiro vai tentar ser prefeito de Sertãozinho, posteriormente casar. Aí o projeto já fica completo, depois tem um filho, tem a família, depois fica dando sequência. Escrever um livro. O projeto... O livro ele escreve todos os dias, já falou. Escreve um livro. Cada um de nós escreve todos os dias com pequenas frases. Exatamente. E principalmente, que é uma coisa que sempre vai evoluir na sociedade. A frase foi os 3 itens, aí eu vou me permitir a complementar também as suas ações. Com certeza. Você pode não só plantar árvore, que é do meio ambiente da rede de sustentabilidade, pode criar um filho para dar bons frutos, que a árvore seja bem isso, escrever a tua história. Mas as suas ações, a sua participação no meio da comunidade é o que se registra sempre na sua vida. Tá certo. Falamos aí com o Edirley Batista, nosso amigo Edirley Batista, candidato a prefeito, né? Mas hoje ele realmente começou a falar referente à essência do Edirley Batista. Eu só queria, antes de terminar o programa, aproveitar o Vitor com a experiência do Vitor como prefeito, vereador, conhecedor. Ele não é um cientista político, né? O Zé sempre queria. Quem falou que não? É cientista político. Mas então eu tenho que apresentar você sempre como cientista político. Eu gostaria que você rapidamente, antes de terminar o programa, você analisasse os candidatos que aqui estiveram hoje rapidamente, com rápida pincelada. Não, eu acho que, sabe o que acontece isso? Eu falo assim, tem aquele que é um diamante a ser lapidado, tem aquele que já vem lapidado, que está pronto. E eu acho assim, acho que cada um dentro da sua característica, dentro do seu métier ali, obviamente que ninguém candidata achando que vai perder. Todo mundo acha que vai ganhar. Eu sempre falo assim, e dou a sugestão para todos. Eu acho que todos eles estão bem, estão preparados. Aquele que não está preparado vai se preparar, porque se vier o mandato, ele tem que se preparar, que eu falei que é a história do pato. O patinho nasceu. Você tirou ele do ovo, joga na água e sai nadando. Então, e eles estão muito... eu acho que o Sertãozinho está muito bem servido de todos os candidatos a prefeito de Sertãozinho. Eu acho que eu vou dizer assim, que eu acho que é o que há de melhor, assim, em termos para ser gestor da cidade. Embora tenha o Edirley é técnico. O Edirley é técnico, o Edirley é um cara técnico e tem certeza que vai ser gestor. Né? Talvez não seja o político que todo mundo espera, que sai abraçando, que sai beijando, pegando criança no colo, limpando nariz de menino na rua. Não vai fazer isso. Mas é o cara que, se você vai falar assim, é o cara que eu contrataria para ser gerente da minha empresa. Perfeito. Então, eu acho que assim, para quem você daria a gestão da tua empresa? Por Edirley eu daria, tranquilamente. Então, você está sugerindo que a população tem que dar uma oportunidade porque ele gerenciasse as coisas do município. Então, você viu o menino, com toda a simplicidade dele, de um caboclinho de campo, tal, mas ele tem o potencial dele. Conhecimento, tem tudo. Então, eu falo assim, na política, se você levar a sua essência, o que você quer que faria com você, você vai fazer para os outros, já é meio caminho andado. Eu só quando terminar de ler aqui, ó. Obrigado aí pelas considerações aí. Abraço da Alenice Faria, que está acompanhando, o Nelson Tadeu Bernardo, o Cláudio Tibério, bom dia a todos. E aí, Wilson, vai me pagar uma marmita hoje? Quero. Vai, você então tava essa. Eu conto esse rapaz lá na marmitaria sempre. Pagar a marmita. O Du, bom dia, querido. Vitinho, cheguei agora. Brincadeira. Ainda bem que deu tempo de ter visto a minha previsão do tempo. Pois tem um esquema para após o almoço. Avante palestra, hoje não teve. Maria Cláudia Batalha, eu gosto de castanha. Edson Silva, joguei com o Edirley no Munique. Meu Deus do céu. Edson Silva, ele sempre foi ruim de bola, rapaz, para com isso aí. A Maria do Bianculli de Pontal, bom dia a todos. Não dá para ser bom em tudo, né? Jogada os gols mais bonitos do torneio de férias. O coisa toda, nosso amigo. Tá filmado, é uma pena. Nosso amigo José Carlos Simões, um abraço, Zé Carlos, a coisa toda. E o Paulão Carismático, bom dia na paz. Gente, a gente só tem que agradecer o Edirley, agradecer todas as pessoas aqui, o Rafael Doracenzi, a Eduardo Estela, que também deu um show aqui hoje. Né? E agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora.